Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Revolução Francesa, 1789 a 1799. A Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, foi um processo histórico marcante que teve um impacto significativo não apenas na França, mas também na Europa e no mundo. A queda da Bastilha. A queda da Bastilha ocorreu em 14 de julho de 1789, quando os revolucionários parisienses tomaram a prisão da Bastilha, que simbolizava o poder opressivo do regime monárquico. Esse evento é considerado o marco inicial da Revolução Francesa e um símbolo da luta pela liberdade popular. Fase da monarquia constitucional, 1789 a 1792. A Revolução teve início com a convocação dos Estados Gerais e a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Durante essa fase, foram promulgadas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e a Constituição de 1791, que estabelecia uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei. Desdobramentos da Revolução Francesa. A disseminação dos ideais revolucionários franceses inspirou movimentos e revoltas em outros países europeus, como a Revolução Belga de 1789 e a Revolução Polonesa de 1794. Além disso, a França enfrentou guerras contra as potências monárquicas europeias, que temiam a disseminação desses ideais. A Era do Terror. A Era do Terror foi um período mais tarde na Revolução Francesa, entre 1793 e 1794, quando o governo revolucionário adotou medidas extremas para consolidar seu poder e combater seus inimigos. Durante esse período, o Comitê de Salvação Pública, liderado por Maximilien Robespierre, que utilizou a guilhotina como forma de se livrar dos opositores, a Era do Terror chegou ao fim com a queda de Robespierre em julho de 1794. Fase da República, 1792 a 1799. A Primeira República Francesa foi proclamada em 1792, após a destituição do rei Luís XVI e o início de um período de radicalização política. Durante essa fase, a França enfrentou diversos desafios internos e externos, incluindo a Guerra da Primeira Coligação e o crescimento de grupos políticos mais radicais, como os jacobinos. Desdobramentos da fase da República Francesa. A ascensão dos jacobinos e do Comitê de Salvação Pública durante o período conhecido como o Terror resultou na execução de muitos opositores e na repressão política. A França revolucionária também difundiu seus ideais republicanos, o que culminou nas guerras napoleônicas e na disseminação dos princípios revolucionários por toda a Europa. Consulado e Império Napoleônico, 1799 a 1815. A Revolução Francesa chegou ao fim com o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte em 1799, que estabeleceu o regime do consulado. Posteriormente, Napoleão se autoproclamou imperador dos franceses em 1804, dando início ao Império Napoleônico. Essa fase foi marcada por transformações políticas e militares significativas. Desdobramentos. O Império Napoleônico expandiu-se por grande parte da Europa, disseminando os princípios revolucionários e introduzindo mudanças administrativas e legais nos territórios conquistados. As guerras napoleônicas também estimularam o nacionalismo em muitos países, contribuindo para o surgimento de identidades nacionais e movimentos de independência. A Revolução Francesa teve um impacto profundo na Europa e no mundo, influenciando a política, a sociedade e a cultura. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade difundidos durante esse período continuaram a moldar os movimentos sociais e políticos ao longo dos séculos XIX e XX. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br. resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado.
Revolução Francesa, 1789 a 1799. A Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, foi um processo histórico marcante que teve um impacto significativo não apenas na França, mas também na Europa e no mundo. A queda da Bastilha. A queda da Bastilha ocorreu em 14 de julho de 1789, quando os revolucionários parisienses tomaram a prisão da Bastilha, que simbolizava o poder opressivo do regime monárquico. Esse evento é considerado o marco inicial da Revolução Francesa e um símbolo da luta pela liberdade popular. Fase da monarquia constitucional, 1789 a 1792. A Revolução teve início com a convocação dos Estados Gerais e a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Durante essa fase, foram promulgadas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e a Constituição de 1791, que estabelecia uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei. Desdobramentos da Revolução Francesa. A disseminação dos ideais revolucionários franceses inspirou movimentos e revoltas em outros países europeus, como a Revolução Belga de 1789 e a Revolução Polonesa de 1794. Além disso, a França enfrentou guerras contra as potências monárquicas europeias, que temiam a disseminação desses ideais. A Era do Terror. A Era do Terror foi um período mais tarde na Revolução Francesa, entre 1793 e 1794, quando o governo revolucionário adotou medidas extremas para consolidar seu poder e combater seus inimigos. Durante esse período, o Comitê de Salvação Pública, liderado por Maximilien Robespierre, que utilizou a guilhotina como forma de se livrar dos opositores, a Era do Terror chegou ao fim com a queda de Robespierre em julho de 1794. Fase da República, 1792 a 1799. A Primeira República Francesa foi proclamada em 1792, após a destituição do rei Luís XVI e o início de um período de radicalização política. Durante essa fase, a França enfrentou diversos desafios internos e externos, incluindo a Guerra da Primeira Coligação e o crescimento de grupos políticos mais radicais, como os jacobinos. Desdobramentos da fase da República Francesa. A ascensão dos jacobinos e do Comitê de Salvação Pública durante o período conhecido como o Terror resultou na execução de muitos opositores e na repressão política. A França revolucionária também difundiu seus ideais republicanos, o que culminou nas guerras napoleônicas e na disseminação dos princípios revolucionários por toda a Europa. Consulado e Império Napoleônico, 1799 a 1815. A Revolução Francesa chegou ao fim com o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte em 1799, que estabeleceu o regime do consulado. Posteriormente, Napoleão se autoproclamou imperador dos franceses em 1804, dando início ao Império Napoleônico. Essa fase foi marcada por transformações políticas e militares significativas. Desdobramentos. O Império Napoleônico expandiu-se por grande parte da Europa, disseminando os princípios revolucionários e introduzindo mudanças administrativas e legais nos territórios conquistados. As guerras napoleônicas também estimularam o nacionalismo em muitos países, contribuindo para o surgimento de identidades nacionais e movimentos de independência. A Revolução Francesa teve um impacto profundo na Europa e no mundo, influenciando a política, a sociedade e a cultura. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade difundidos durante esse período continuaram a moldar os movimentos sociais e políticos ao longo dos séculos XIX e XX. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br